Paulo Cunha é pastor de jovens e também pastor da Rede Branca, rede de jovens e adolescentes na Igreja Aba de Blumenau. Através da exposição das Escrituras, tem sido um canal de Deus para o crescimento de jovens na graça e no conhecimento, despertando neles o desejo de buscarem ser cada vez mais parecidos com Cristo. Nada além disso e nem menos do que isso. Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4. Glória a Deus. Pode ser no tablet, no celular, não faz mal, até porque a luz está apagada e vai continuar assim. Mas eu te incentivo a você ter um relacionamento emocional com a sua Bíblia, uma intimidade com a sua Bíblia. Spurgeon dizia que uma Bíblia surrada significa um coração fortalecido. Amém? Então Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos irmãos da cidade de Colossos, que não tem nada a ver com a TV Colosso. Os mais antigos vão entender a piada. Os jovens há mais tempo. A carta aos irmãos colossenses da cidade de Colossos, escrita pelo apóstolo Paulo. A cidade de Colossos era uma cidade que não era muito grande, mas durante um tempo ela teve uma importância muito grande, muito relevante comercialmente, porque ela estava posicionada numa rota comercial. Aí veio o Império Romano, aquela coisa toda, e ela deixou de ser tão importante, novas rotas foram criadas. Se você não sabe, o Império Romano foi responsável por muitas estradas, algumas até hoje existem, entre outras coisas. Então ela ficou para trás comercialmente, não era mais tão importante, porque novas cidades surgiram nessa rota. Imagina a Rua 15, antes do shopping, no market, e depois. Isso que o pessoal estava vivendo lá, a cidade de Colossos, que perdeu a importância comercial. Mas eles viviam das glórias do passado. Eles se orgulhavam das glórias do passado. Lá tinha essa igreja dos Colossenses, que era uma igreja que era tipo um balaio de gato. Lá tinha judeu, tinha o pessoal que curtia os gnósticos, e tinha muita gente que veio de cultos pagãos. Então era uma salada. Paganismo, judaísmo, gnosticismo. Então o apóstolo, ele direciona essa carta para esses irmãos como uma instrução. É uma carta que foi escrita na mesma época de Efésios. Então ela segue uma linha de pensamento bem semelhante. Para a gente contextualizar. A carta de Efésios fala do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Já Colossenses fala do cabeça do corpo. Ela enfatiza o Cristo da igreja. Eu não estou vendo quase ninguém, é muita fumaça aqui. Jesus. O Cristo da igreja. Alguns teólogos dizem que Colossenses é o maior tratado cristológico de todas as Escrituras. É uma carta muito importante, porque ela enaltece, exalta a absoluta supremacia de Cristo e a total suficiência em Jesus. Mesmo tendo só 4 capítulos. Uma carta poderosa. Uma carta que é um chamado para a igreja se posicionar num crescente e profundo relacionamento com Deus.
Uma carta que eliminava e elimina ainda hoje as regras religiosas, a partir da participação daqueles que entendem que nós vivemos debaixo do poder da obra de Deus, ou seja, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Religião não, um relacionamento com Deus, com Cristo Jesus. Amém? Então, a carta de Colossos é um incentivo para a igreja se identificar com Cristo e um incentivo para a igreja aspirar, ou seja, desejar a ser como Jesus. Então, é dessas coisas que a gente vai tratar. Legal que eles cantarem sobre a cultura do reino de Deus, cara, isso é muito legal, porque identidade fala de cultura, né? Eu, por exemplo, eu admiro os muçulmanos, não me julgue. Não sei se você sabe, nem todos eles são terroristas. Eu, durante uma época que eu fui representante comercial, eu tinha clientes muçulmanos lá de Porto Alegre, né? Tem bastante lá, né? E, cara, eles são gente boa, velho. O que me chama a atenção nos muçulmanos, a coisa boa é a cultura deles. Eles não vivem só uma religião. A fé deles permeia todos os relacionamentos deles, seja comercial, seja familiar. Eles vivem uma cultura. Estão cultuando o Deus errado, mas isso é um detalhe, vamos ver a coisa boa. Né? E os judeus também são assim. Eu tenho um amigo que ele é missionário, ele está com a família em Londres. Ele tem 2 meninos, mais ou menos da idade dos nossos. E diz que ele estava jogando bola com os piá no condomínio lá. E eles são vizinhos de uma comunidade judaica. Então, diz que tinha uns judeuzinhos olhando, eles jogando bola. Aí ele convidou. E aí, mano, ele é evangelista, né? Vamos jogar bola com a gente aí. Diz que o judeuzinho olhou para ele e disse: a minha cultura não permite que eu jogue bola com vocês. Cara, a gente tem muito a aprender com esses caras. A gente tem que deixar de viver uma religião. Nós somos chamados para viver a cultura do reino de Deus. Isso fala de identidade. Quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, quem Ele é para mim e para ti, nós rompemos com a religião e vivemos a cultura do reino de Deus. Amém? Então, nós somos chamados a nos identificarmos com Jesus. Somos chamados para sermos cidadãos celestiais. Amém? Quando que eu e você temos a identidade de Cristo? Segundo o texto que a gente acabou de ler, eu e você temos a identidade de Cristo quando morremos com Cristo. Quando morremos com Cristo. Ele morreu por mim e por ti, sim. Foi a morte da substituição. Ele morreu no nosso lugar. Mas eu e você somos chamados, na semelhança de Cristo, a morrermos para esse mundo. Eu costumo falar algumas vezes, a galera deve estar cansada de ouvir eu falar isso, mas para mim isso é muito revelador. Jesus morreu pelos meus pecados e eu sou chamado a morrer para os meus pecados, entende? Russell Shedd disse que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses desse mundo. Desliga o morto dos interesses desse mundo. Isso é verdade. Jesus pagou a dívida na cruz pelo nosso pecado, mas Ele também quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas. E é por isso que o apóstolo, o próprio Paulo pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos 6:2. Como viveremos? Então nós somos chamados a termos essa identidade do céu. Quando morremos com Cristo e quando vivemos em Cristo. Olha o versículo 4 lá, ó. Quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus é a nossa vida. Não há vida fora dele. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O próprio Jesus disse em João 17:3, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele também disse em João 12:25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Parece uma viagem, mas não é. O que ele está dizendo no original? Aquele que ama esse fôlego de vida, esse pequeno tempo de vida, ou essa neblina, como diz lá em Tiago, essa vidinha, perdeu o Playboy, vai perder essa vida. Mas aquele que não está nem aí para essa vida, para esse fôlego de vida, vai ganhá-la, vai guardá-la para ganhar a vida eterna, ou seja, a vida que vai além de todos os tempos. No original são dois tipos de vida, a vida eterna, a vida que vai além. Jesus, ele veio como nosso exemplo de vida, e a conduta daqueles que são nascidos de novo. Amém? Mas eu gosto do João Batista também. Eu acho ele ousado. Lembram dele? João Batista, o próprio Jesus diz que de ventre de mulher não teve profeta maior. João Batista encerrou um ciclo. Ele foi o último dos profetas antes de Cristo, o último dos profetas aos moldes do Antigo Testamento. Ele era um cara que estava fora do seu tempo. João Batista era aquele esquisitão, lembra? Que se vestia com pele de animais, que comia gafanhotos e mel silvestre e morava no deserto. A voz do que clama no deserto, que veio abrir o caminho para o Messias. E ele pregava o arrependimento e o reino dos céus. Ele era um esquisitão. A gente pode dizer que João Batista foi um outsider. E cara, tem uns crentes que são meio João Batista, que se veste esquisito, que mora longe, que fala alto demais. Só que Jesus não era assim. Jesus, ele veio como um insider, um cara que foi inserido no mundo para manifestar a cultura do reino dos céus. Jesus se relacionava com as pessoas. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Cara, a gente tem muito para aprender com ele. Então, nós temos a identidade de Cristo quando morremos com Cristo, quando vivemos em Cristo. Temos a identidade dos céus, de Jesus, quando ressuscitamos com Cristo. Lá no começo, do capítulo 3, o 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, esse se não é para trazer uma dúvida, olha se vocês são nascidos de novo, se ressuscitaram mesmo, não, esse se fostes fala de que não há dúvida, tendo em vista que, uma vez que, é uma afirmação, vocês, esses que foram ressuscitados com Cristo, é disso que está falando, é a perfeita e completa, definitiva obra de Deus na minha e na tua vida, é uma convicção de fé, daqueles que têm a identidade de Cristo, daqueles que entendem, que reconhecem o poder da vida que opera na ressurreição. Por quê? Porque, infelizmente, é possível nós estarmos vivos e ainda morarmos na cova, na sepultura. Não sei se tu sabe, mas durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram vários relatos de refugiados que moravam em cemitérios. Diz que, pelo menos tem um relato de um bebê que nasceu num cemitério durante a Segunda Guerra Mundial.
Na minha infância, lá em Porto Alegre, né, tinha um vizinho ucraniano, um senhor, né, um imigrante, que ele contava de fato, que ele chegou a passar um tempo dormindo em covas, fugindo dos nazistas. Então tem gente que de repente está viva, mas ainda vive no cemitério. Nós temos que entender o poder da ressurreição de Cristo. Tem aqueles que se contentam com a realidade dessa vida. O vertical fala disso, da gente olhar para cima. No final a gente vai falar disso. Então, quando a gente vive debaixo desse entendimento do poder da ressurreição que opera nos filhos de Deus, em mim e em ti, Jesus nos tira da cova, nos tira da sepultura e nos transporta para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos chamados para viver essa realidade. Um cara que tinha entendimento disso, que eu gosto muito, foi o Spurgeon, pastor batista do século XVIII, que tinha uma igreja em Londres, sem 1/3 dos recursos que a gente tem hoje, a maior igreja protestante daquela época, com 6.000 membros. Um homem de oração, um homem que buscava a Deus, um homem que empenhou a sua vida na obra. Em vida, ele pediu no testamento dele que tivesse algo escrito na lápide dele. Se a gente for lá, eu não fui ainda, em nome de Jesus, por ter o privilégio, um dia está escrito assim: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon até a volta do seu Redentor. É assim que nós temos que viver, nessa esperança. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vem nos buscar. Então nós temos a identidade de Cristo quando morremos com Ele, quando vivemos em Cristo, quando ressuscitamos com Cristo Jesus e quando estamos escondidos com Cristo. O verso 3 fala disso. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que lugar excelente de estar escondido. Não é verdade? Eu, quando era pequeno, nós somos em 3 irmãos, eu tenho uma irmã do meio, eu tinha mania de me esconder embaixo da cama dela, e quando ela vinha brincar com as amiguinhas de casinha no quarto, eu pegava o pé de alguém, uau! Só para dar um susto. Mas não é desse esconder que a Bíblia está falando. Escondido, oculto, guardado com Cristo em Deus. Por quê? Porque nós somos dele. Não pertencemos mais a esse mundo. Guardados com Cristo em Deus. Aleluia. Porque Ele nos guarda, Ele nos sustenta na palma da sua mão. Esse é o nosso Deus. Estar escondido em Cristo é confiar totalmente, ter segurança em Jesus e satisfação em Jesus. E essa vida que está guardada não é qualquer vida. O original fala de Zoe, ou seja, vida abençoada, plenitude de vida, cheio de vitalidade, uma vida ativa, uma vida com vigor, que é devolvida para Deus, que é o autor da vida. Essas verdades, essas coisas, esses pormenores das riquezas da palavra, tem que encher os nossos corações, tem que fundamentar a nossa fé. Esse é o nosso Jesus. Essa é a vida que Ele tem para mim e para ti, meu irmão. Guardados com Jesus em Deus, por quê? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Então nós temos a identidade de Jesus. Também quando somos glorificados com Cristo. Porque o versículo 4 diz ali, depois, nossa vida é guardada, vai se manifestar. Então, vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Fala do grande dia em que Jesus vai se manifestar em glória e poder, e aqueles que lhe pertencem, aqueles que estão escondidos, guardados em Cristo, vão se manifestar. Está falando de mim, meu irmão, está falando de ti. Nós vamos nos manifestar com Ele em glória, no grande dia. Isso tem que ser a nossa esperança, a nossa confiança. O Pai, Ele é glorificado nos filhos hoje. O Senhor, o Rei da Glória, é glorificado sim nos seus filhos, nos filhos que andam em santidade, porque Ele é santo, santo, santo. O Pai é glorificado nos filhos que andam em santidade. A glória de Deus é santidade. A santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo, e a glorificação é a perfeita imagem de Cristo Jesus. É um processo. A santificação é a glória começada. A glorificação é a santificação completada em Cristo, em mim e em ti. Quando eu e você vamos ser um com Ele, glorificados com Cristo Jesus. É aquela história, quando nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, é disso que a palavra está falando. John Wesley escreveu que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Manifestar, tornar visível o que estava oculto, tornar claramente identificado. É aquela velha história, que as pessoas olham para mim e para ti, você é diferente, tu tem algo diferente, né? Tu fala como ele, se veste como ele, amém? Tem um texto que eu gosto muito, de Romanos 8,19, que diz que a criação tem ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Fala da revelação dos filhos de Deus. E nós manifestamos a Cristo Jesus lá fora, meu irmão. Vivendo a cultura do reino dos céus. Vivendo a cultura do reino de Deus. Vivendo com intensidade dessas coisas de fé. E não somente na nossa bolha, na nossa comodidade religiosa. É a natureza de Cristo em nós que nos faz sal da terra, luz desse mundo. É para isso que nós somos chamados. É assim que nós manifestamos a glória de Deus, expressando da graça e do amor de Cristo Jesus nos nossos relacionamentos. Cristo em vós, a esperança da glória, diz a palavra de Deus em Colossenses 1,17. Nós temos que ser a esperança para esse mundo caído. Quando eles vêm e reconhecem o Senhor que habita em nós. Amém? Aleluia. E a parte prática disso aqui, desse texto, saltou nos meus olhos assim os dois verbos, buscar e pensar. Fala de ações, né? De ação. Todo nascido de novo deve buscar as coisas do alto, ou seja, desejar Jesus. Quem deseja Jesus, busca as coisas do alto. Mas a nossa cultura ocidental aqui, o buscar está meio vulgarizado. Ô nego, busca para mim aquele negócio lá. Vai ali, busca o controle da TV. Vai ali, busca isso, busca aquilo. Deixa eu fazer uma enquete aqui, agora diminuiu a fumaça. Quem está estudando ainda, levanta a mão. Está valendo? O IDM está valendo, pode levantar a mão. Quem está estudando, amém. Baixa a mão. Quem já terminou os estudos, levanta a mão. Valeu. Está aí o nosso erro. A gente nunca pode parar de aprender. No reino de Deus é diferente. Buscar fala disso, de nós não pararmos de aprender, estudarmos, medita nessa lei, de dia e de noite, encontra prazer nela, conhecer as coisas do alto. O profeta Oséias diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo.
Fala de uma atividade habitual e constante de investigar, de explorar, de desvendar as coisas de Deus. É uma busca perseverante, é uma busca que nos dá prazer. Eu não sei qual é o momento que tu está vivendo de fé, mas eu sei que não importa o tempo, todo dia, todo momento é tempo de aprender de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque eu perdi muito tempo da minha vida com bobagem. Eu perdi muito tempo da minha vida investindo tempo e grana em coisas que não me levavam a nada. Eu, por exemplo, tinha coleção de gibi da Marvel. Misericórdia. Chegava a comprar os importados e tal. E Deus mudou meu coração. Hoje eu invisto o meu dinheiro em livros para estudar da palavra de Deus. Nós temos que mudar o nosso mindset. Palavra do momento. Buscar prazer nas coisas de Deus. Cara, come desse pão, lê dessa palavra de dia e de noite, medita nessa palavra que é viva e eficaz, fonte inesgotável, é a revelação de Deus, a revelação de Deus do seu povo. Amém? Então essa busca tem que ser um anseio que faz parte da minha e da tua natureza. Nando, por favor, me alcança a caixa. Presta atenção, que até o momento da mensagem você vai ver a relação entre a caixa de sapato e a bola de tênis. Uau, mistério. Amém. Essa busca tem que fazer parte da nossa natureza. Para quem não sabe, a gente mora em apartamento e nós temos uma cachorrinha, a Kitty, que é um Shih Tzu. E cara, cachorro de apartamento é diferente. Quase todo domingo, quando a gente volta do culto, nós chegamos em casa e ela vem com essa bolinha, tá até meio babada, e põe no meu pé. Aí eu pego, jogo para ela, ou chuto a bolinha, ó. Irresistível. Eu jogo a bolinha no corredor, ela vai lá, busca, me traz, eu jogo de novo. E um dia, falei, cara, eu vou cansar essa cachorra hoje, velho. Eu joguei 28 vezes a bolinha, e ela foi todas as 28 vezes, buscou e me trouxe de novo. Mistério. Esses dias, zapeando no Animal Planet, eu desvendei um mistério. Qualquer cachorro não resiste a um objeto lançado, seja um graveto, seja uma bolinha de tênis, porque isso faz parte da natureza deles. É o instinto de caça. Ela não consegue resistir. Nós temos que ser assim, incansáveis, incessantes, perseverantes em buscar as coisas de Deus. Isso tem que ser a nossa natureza. E é mais do que buscar para encontrar, até porque nós somos encontrados por Ele. É buscar para possuir. É de algo valor. É buscar mais as glórias de Cristo do que as glórias desse mundo. Tem que ser o mais interessante. Está falando de Jesus, opa, meu mundo parou. Sabe, saiu um livro novo que fala de, sei lá, escatologia. Cara, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Tem que ser objetivo de vida, mano. A gente está num propósito de leitura anual com os jovens. Cara, nós somos uma geração que perdeu o hábito da leitura. Nós temos que buscar incessantemente. E é na palavra de Deus, na revelação de Deus, que nós o encontramos em primeiro lugar. Amém? Então, quando a gente entende essas coisas, quando a gente faz parte da nossa natureza buscar as coisas do reino dos céus, nós somos como aqueles que têm saudades do céu.
Uma vez eu li um livro do Max Lucado, que tinha um testemunho que ele foi missionário no Rio de Janeiro durante um tempo, e disse que aos domingos ele ia para a embaixada norte-americana para tomar o café dos Estados Unidos, para ler o jornal dos Estados Unidos, ele se sentia em casa. Isso tem que arder no nosso coração. Saudades do lar celestial. Porque, afinal de contas, o céu é o nosso lar, o céu é a nossa recompensa, o céu é o nosso prazer, o céu é a nossa origem e o nosso destino. Quem deseja Jesus, busca as coisas do alto. Quem deseja Jesus, pensa nas coisas do alto, segundo o verbo que eu falei. A gente tem um casal de amigos que tem 2 filhos. Eu vou usar um nome fictício aqui dele, para não queimar o filme de ninguém. Um deles se chama Joãozinho. O Joãozinho tem uma colega na sala de aula que se chama Aninha. Presta atenção, o Joãozinho tem uma colega que se chama Aninha. O pai da Aninha tem um bug. E um dia o pai da Aninha prometeu que ia dar um rolê de bug com ele. Acontece que um dia, a mãe de um outro colega, o Zezinho, ligou para a mãe do Joãozinho. Então, todo mundo comigo aí? E tal, estava com problemas no casamento e tal, e a mãe do Joãozinho falou, não, vem aqui em casa, vamos tomar um café, traz o teu filho para brincar, eu oro contigo, a gente conversa. Chegou o dia, e ela falou para o Joãozinho, olha, vai vir o Zezinho com a mãe dele. Ah, que legal. Chegou a mãe do Zezinho, tocou a campainha. No que ela abre a porta, o Joãozinho estava do lado. O Joãozinho olhou. Esse aí? Ah, pensei que fosse outro. E saiu correndo. Daí a mãe do Joãozinho. Joãozinho, vem aqui! Cara, que vergonha, não foi essa educação que eu te dei. Aquele discurso de mãe que todo mundo conhece. Tu vai pro quarto e tu vai ficar de castigo pensando. E o Joãozinho ficou 10 minutos no quarto pensando. Ela foi lá, se desculpou com a mãe do Zezinho e tal. E daqui a pouco ela veio, passou os 10 minutos. E aí, Joãozinho? Pensou? Pensei, mãe. E o que tu pensou? Eu pensei. É um belo dia para passear de buggy com o pai da Aninha. É um fato verídico, não é uma piada inventada, não é uma anedota. Então a gente, às vezes, tem um entendimento errado de pensar. Se a palavra pensar, nesse contexto aqui da Bíblia, está falando muito mais de um exercício mental. Está falando que vai algo além da emoção. Está falando de uma motivação que determina a linha de ação e a conduta de uma pessoa. Está falando de um pensamento que define o meu caminhar. Aqui está a relação. As mulheres dizem que nós, os homens, a gente fica pensando, viajando na caixa do nada. Estão comigo aí os irmãos? Caixa do nada. Mas tem um tipo de caixa, velho, que hipnotiza elas. É a caixa de sapato. Então pensar nas coisas do alto fala de uma motivação que muda. Tem mulher que vai falar em línguas agora. Muda o nosso caminhar. Determina o jeito que nós caminhamos. Afinal, o Evangelho é o Evangelho da paz, onde nós temos que calçar os nossos pés. Por onde nós formos, tendo a identidade de Cristo, buscando o reino dos céus, caminhando de acordo com essa realidade dos céus, nós promovemos a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse mundo de caos, nós promovemos a paz de Cristo. Então fala de ter a mente de Cristo. Fala da gente ter um vislumbre do reino dos céus. Sabe? Tem outro texto que fala tudo que é bom, tudo que é de bom proveito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. É assim que nós temos que viver. Quando nós compreendemos e nos deleitamos nessas maravilhas da palavra de Deus,
nessa realidade dos céus. Amém? Só que tem muita gente que quer o paraíso nesse mundo, né? Cara, hoje tem muita coisa para distrair a gente. Tem muita coisa que desperta a cobiça, que é diferente da ambição. Tem muita coisa que brilha nos olhos. Tem muita coisa que nos afasta de Deus, que tira o nosso foco das coisas que realmente importam. Tudo que é de boa fama, todo dom perfeito vem do alto. Os nossos pés têm que estar na terra, mas a nossa mente tem que estar firmada nos céus. Os pés na terra falam do relacionamento horizontal que eu e você temos que ter com as pessoas, de sermos a expressão da graça, a expressão do amor, da dedicação ao próximo. Mas a nossa mente, o nosso modus operandi, a nossa praxis tem que estar nos céus. Essa realidade é que conduz os meus e os teus passos, tem que conduzir os meus e os teus passos aqui nessa terra, para a glória de Deus. As coisas do alto têm que nos inspirar e controlar as nossas vidas. E assim a gente consegue romper com as coisas dessa vida, desse mundo, romper as barreiras da religião, quando nós vivemos um relacionamento com Deus. Então eu pergunto hoje para nós aqui, o que tem nos impedido de caminhar dessa forma? O que tem nos impedido de voar mais alto? Sabe, não é simplesmente a gente se reunir como um povo doido, que vive de eventos, que vive de lapsos de momentos, vive de êxtase, de euforia, buscando a bênção, buscando a cura, buscando o avivamento, que nós nem entendemos direito o que é, buscando milagres. Nós nos esquecemos do mais importante, da simplicidade das coisas de Deus, que é o que o Pai deseja, é que os seus filhos simplesmente busquem a sua presença. Buscar a presença de Deus. Cara, eu tenho um escritório em casa e tem uma parte do meu dia que é a mais importante para mim. Quando os meninos acordam, Mateus acorda antes, Samuel dá um pouquinho mais. E eles entram no meu escritório, me dão um beijo. Às vezes ficam um pouquinho sentados comigo, conversando. Eles querem a minha presença. Ou quando eles convidam, pai, vamos fazer tal coisa, vamos ter um tempo de sofá. Sofá é bom, é benção. Eu fico imaginando Deus, quando nós, no quarto fechado, buscamos incessantemente a presença do Deus vivo. A presença do Papai. Quando nós rasgamos os nossos corações diante dEle, sabendo que Ele nos ouve. A gente tem trocado as coisas que são importantes pelas coisas que são urgentes. Não tem nada mais importante do que buscar a presença de Deus todo santo dia. Isso é relacionamento. Buscar as coisas do alto é ter a mente de Cristo e manifestar o seu caráter de santidade e a sua glória nas atitudes de fé, esperança e amor. Buscar e pensar nas coisas do alto é não olhar para as ondas da adversidade dessa vida, é não olhar para as frustrações, para os desgostos dessa vida, é não olhar para os perigos dessa vida, para as decepções que a gente tem no caminhar, não olhar para as coisas que brilham, que chamam a atenção. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito. Viver das coisas espirituais não é misticismo, é sobrenatural, é além das coisas desse mundo natural. É mudar o foco,
é ter um novo olhar para a vida, uma nova percepção. Isso é novidade de vida. Isso é ter a mente nas coisas do alto. E o mundo precisa saber disso. Eu fico imaginando se um de nós chega lá na Rua 15, sei lá, num domingo de calçadão, alguma coisa assim, e fica estaqueado, como diz o gaúcho, olhando para o alto de um edifício. O que vai acontecer? O que vocês acham? Daqui a pouco vem um, cola do lado, olha também. Vem mais um, olha também. Não é verdade? A gente é muito curioso. Daqui a pouco tem uma galera olhando para o alto. Alguém vai se jogar, o prédio está pegando fogo. A gente sempre pensa coisa ruim. Mas se o mundo vê que eu e você olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o nosso olhar de esperança no nosso Redentor, sabe? A nossa atitude vai falar mais alto. Eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive e Ele vem me buscar. Isso é tão poderoso. A nossa atitude de peregrinos, de estrangeiros dessa terra é tão poderosa, é tão forte, que um dia o apóstolo que escreveu essa carta viu em alguém essa atitude na vida de Estevão, que na iminência da morte olhou para o alto. E eu encerro com isso, nesse clamor que tem que ser o meu e o teu, que o mundo possa olhar para nós, olhando para o alto, e que nós possamos dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé do lado direito de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. O mundo precisa ver em mim e em ti caráter de Cristo, personalidade, identidade do reino dos céus. A banda pode subir, por favor. É um evangelho prático, simples, mas poderoso. Aleluia. Te coloque de pé no teu lugar, por favor. Obrigado, Senhor. Nós não temos mais tempo a perder. Cara, não dá mais para lotar templos com espectadores. Nós queremos a unção, mas esquecemos da nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Sim, nós precisamos de unção nos púlpitos, mas precisamos de ação nos bancos. Isso é urgente. Isso é vital. Chega de negligenciar o meu e o teu papel. Chega. A criação tem ardente expectativa e os filhos não têm se manifestado. Quando eu e você vivermos isso, as universidades vão ser cheias da glória de Deus. Os bares vão ser cheios da glória de Deus. As ruas, as avenidas, as escolas, o nosso trabalho, quando nós rompermos com a religião, esse mundo vai ser cheio da glória de Deus. Feche os teus olhos e ora comigo. Oh, Paizinho, Tu és tão bom, Jesus. Tu és tão bom, Pai.
Qual é o valor, Pai? Qual é o valor, Pai? Qual é o tamanho desse amor, Pai? Qual é o valor que nós temos dado, Senhor? Tantas coisas têm nos impedido de viver, Pai, a potencialidade, a plenitude da vida com Deus. Mas somos nós, Pai, somos nós que botamos os obstáculos no caminho. Tem misericórdia de nós. Faz arder, Pai, essa chama, não somente de uma paixão, mas de um amor constante, firmado em Cristo. No nome de Jesus, Papai, no nome de Jesus, para que o mundo veja, o Cristo, o Messias, através de nós.